Pronto, gente. Boa tarde, mais uma vez. Estamos aqui na segunda etapa, com esse segundo ateliê maravilhoso do Richard Cavalcante, dando continuidade aqui à programação de hoje, né? Essa é uma experiência, mais uma vez, para quem está entrando agora, da disciplina que a gente faz a mediação no PROGEL, né, no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, aqui da UFRPE, e temos a socialização das pesquisas, das experiências, das leituras, das aprendizagens, dos mestrandos e mestrandas que estão aqui hoje compartilhando lindamente esse processo nos ateliês, tá certo? Nós temos a monitora Lívia, do Labfor. Lívia, você pode apresentar o Richard? Nossa, professora, eu estou aqui a posto. Pronto, hoje a gente vai ter aqui a participação de Richard Cavalcante Santos com a atividade As Possibilidades das Visual Novels no Estudo das Linguagens. Richard tem graduação em Letras, Português, Inglês e suas literaturas pela Universidade de Pernambuco, a UPE, em 2017. Tem pós-graduação em Língua e Literatura Inglesa pela Faculdade Francinete de Recife, a FAFIR, em 2019, e atualmente é professor de inglês na Prefeitura Municipal de Toritama. E também estudante, né, daqui do nosso PROGEL. Seja bem-vindo, Richard, e a palavra é sua. Obrigado, Lívia. Obrigado, professora. Também sou orientando da professora Ivanda, né? É importante ressaltar. Eu vou começar aqui a apresentação, gente. Só um momentinho, tá? Pronto, tá todo mundo conseguindo ver? Sim, Richard. Pronto. O título do meu trabalho são as possibilidades das visual novels nos estudos das linguagens, né? E aí, esse título, depois eu pensei melhor, talvez eu mudaria para ensino de linguagens, né? Que meu trabalho tem muita sintonia com o que a Kaline falou, né? Que é usar essas ferramentas multimodais, tecnológicas, né? Trazer isso um pouco para esse ensino de linguagens. Ela falou muito da fruição estética, a fruição, né, do letramentos literários. E esse meu também também cheguei a essa conclusão em algumas propostas de atividade que a gente vai ver no final, tá? Eu coloquei aqui essa epígrafe, tá? Da Lúcia Santaella, que é uma autora que a gente vem discutindo muito nas aulas de literatura e outras linguagens. E esse texto aí, que é um texto bem que deixou muita possibilidade para a gente pensar nisso, né? Que foi um texto que, inclusive, o Fernando e a Cecita, eles apresentaram, e foi muito bom, né? E eu fiquei super interessado. Não tinha lido na época e me interessei de ler. E achei, assim, uma fonte inesgotável de possibilidades, assim, né? Então, ela fala assim, a arte interativa, que aí eu diria que as visual novels entram um pouco nesse aspecto, né? E as novas junções promulgadas pela arte, ciência e tecnologia estão inaugurando uma nova era, em que experiências inéditas, sem espaço, sem tempo, sem imagens, entraram no domínio da arte, e para as quais não mais se aplicam os termos tradicionais da história da arte, nem mesmo os termos dos champianos e seus métodos de avaliação. E aí, nesse ensaio, né, que ela pergunta se as artes e as comunicações estão convergindo, ela chega à conclusão que existe muito esse apego meio purista, eu diria, de querer manter os dois separados. Ela fala que é possível que os dois continuem tendo suas individualidades, mas que estejam em constante troca, né? Enfim, é um texto bem legal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre visual novels, tá? Antes de começar, eu também dividi o meu trabalho em 3 partes, feito de Kaline, né? Eu vou explicar um pouquinho, né, o que seriam visual novels. Depois eu vou falar um pouquinho sobre visual novels e educação, né? Alguns parâmetros e princípios. E aí depois algumas sugestões de atividade. Mas vamos lá. O que são visual novels, tá? Visual novels, elas não têm uma definição muito clara. Ninguém chegou ainda para dizer que o gênero era assim, assado, precisa ter um destinatário, um remetente, etc. Não se chegou a um consenso. Mas, pelo menos todas as visual novels são narrativas interativas, né? Dentro daquela proposta lá que a Santaella fala. São narrativas que você interage, tá? Além disso, é um gênero, né, isso é um gênero de jogo que é muito popular no Japão. Surgiu lá, tá? Mas agora ele está em constante expansão, né, de um tempo para cá.
E aí alguns autores, né, Alves e Taborda, por exemplo, afirmam que a partir de 2015, né, esse gênero começou a sair do Japão, sair dessa bolha, né, porque ele está muito próximo ao público que consome animes, que consome mangás e tudo mais. Então, ele se expandiu. E aí, uma das características e o que é o principal da visual novel, né, que faz ele ser interativo, lembra um pouco do que a professora na aula de hoje, inclusive, estava falando, né, sobre os hipercontos. As escolhas que você faz dentro da narrativa, elas determinam o seu progresso, né? Então, uma coisa que acontece é que os roteiros eles são muito complexos, né? Eles são branch, né? Eles têm vários galhos, eles se separam em várias narrativas possíveis, né? Então, vê só, eu trouxe aqui uma possibilidade dessa visual novel, que o nome é School Days, para vocês terem uma ideia, tá? Dos caminhos alternativos possíveis, né? As escolhas que você faz, pode ver que aquele primeiro ali, eles têm algumas escolhas que você vai chegando sempre no mesmo caminho. Aí, de repente, ele começa a se dividir e essas divisões vão gerando novas e novas possibilidades. E ali no final a gente tem vários finais possíveis, né? Isso é uma característica das visual novels, né? Elas, pois é, Gabi, são muito legais esses jogos porque você tem esse fator de poder jogar novamente, né? Você acompanha a história que mais você estiver interessado naquele momento, né? E depois você volta para jogar de novo para acompanhar outra história, né? Quando você chegou no final, você soube do destino de tal personagem, e você sempre vai podendo voltar e descobrir novos nuances daquela narrativa. E isso é uma das coisas assim que define o gênero, né? Essa é a característica principal das visual novels enquanto gênero, né, de narrativa interativa. E aí a evolução do gênero e suas atuais características. E aí o gênero ele nem sempre foi assim, né? Taborda e Alves, e aí eu coloquei essa citação porque lembra muito o que a Santaella fala também, né? A evolução dos jogos está ligada à evolução dos aparatos tecnológicos. Então, é algo que você não consegue separar claramente, né? Então, os jogos eles precisam de suporte tecnológico para poder evoluir, e aí eles vão caminhando nessa direção. E aí, uma das coisas que leva, né, ao atual estado das visual novels são a crescente narrativização dos jogos eletrônicos, né? Os autores lá, a Taborda e o Alves, eles analisam, por exemplo, como começou no Tetris, por exemplo, né? Texto... pois é, professora. Então, os jogos eles não tinham textos. Eles eram... se interagia com alguns objetos, eles tinham algum progresso ali dentro. Mas aí eles começaram a ficar cada vez mais narrativos. E aí, um dos primeiros exemplares, né, desse gênero se chama Portopia Serial Murder Case, né? Isso aí, essa tradução eu não creio que é oficial, porque esse jogo acho que nunca saiu do Japão. E é uma tendência para as visual novels até meados dos anos 2000, por aí. Era um gênero que estava meio que preso lá, né? Porque você tem que considerar uma coisa, né? Uma das maiores dificuldades para o gênero se expandir é justamente a falta de localização, porque esses jogos eles são narrativas, então eles demandam tradução e as traduções é um custo a mais, né? E vocês veem que jogos muito populares, né? Eles não recebem tradução, né? Para localização para certos idiomas. E as visual novels você vai ter jogos com 400 mil linhas, por exemplo, de tradução. E aí isso também mexe com programação e às vezes com dublagem, enfim, é todo um processo. E aí esse foi o primeiro, né? E esse gênero ele lidera as vendas no Japão. Esses números são da época desse artigo, tá? E ele conquistou o público ocidental após o efeito Greenlight, né? Os autores gostam de falar desse efeito. E esse efeito Greenlight, luz verde, né, seria da OK, é uma iniciativa da rede Steam, né? Eles fizeram esse Greenlight, esse projeto, onde os desenvolvedores colocam, né, os jogos deles, as propostas, alguma demo, alguma versão beta, algo nos primórdios mesmo, e aí vão descobrir, né, a partir disso, se há interesse da comunidade de jogar esses jogos. E as visual novels, depois dessa iniciativa do Greenlight, começaram a estourar. Então, tem muito público interessado. O que falta realmente é a questão da localização, da acessibilidade, que estava mais difícil. E aí começou a se expandir, né? E aí, esse Portopia Murder Serial Case foi lançado em 83 e ajudaria a definir o gênero com aquelas características que eu falei, né? Então,
o gráfico em primeira pessoa. Os jogos são muito simples em gráfico, né? Eles vão ter uma janela com diálogo, você vai fazer algumas opções, e o seu personagem vai estar ali em primeira pessoa e alguém que você interage, em conversas e tal. Narrativas são não lineares, como a gente viu, elas vão se separando, criando novas possibilidades, né? O mundo é aberto e os diálogos com os NPCs, né? Que são aqueles personagens do jogo, né? Que não jogáveis. E aí tem os caminhos alternativos e os plot twists. E aí os minigames aparecem em vários desses jogos, tá? Como não diria respiro, mas para você avaliar o progresso às vezes. E a gente vai ver isso nos princípios, tá? Para usar na educação. Os minigames são muito interessantes para a gente que pensa em trabalhar com a educação. Eles têm muita possibilidade de criar avaliação, né? Então vamos lá. Expandindo o conceito, tá? Algumas variações internas dentro do gênero. Eles não são dating sims. O que são dating sims, né? Eles são, como é que eu falo? Simuladores de namoro. Eles não são visual novels, porque, e aí os autores eles fazem a diferenciação, que os visual novels eles são focados na progressão da história, enquanto os dating sims não, eles são focados na evolução do personagem. Você vai tentar ficar bem para essas personagens, você tem como uma barrazinha onde você vai aumentando a possibilidade de você se envolver com aquele personagem e tal. Eles não têm um foco na história, né? Não são narrativas interativas nesse sentido. Eles podem conter elementos de romance, isso é um dos maiores atrativos do gênero, e segundo alguns autores, a gente vai ver já já, eles não são usados dentro dessa possibilidade, muitas vezes. Os jogos educacionais, às vezes, meio que relegam esse papel do romance nas visual novels, que é um dos elementos principais no gênero, né? E é subaproveitado, digamos assim, dentro das visual novels educacionais, que é um gênero dentro desse gênero, né? Existem as otome visual novels, o termo japonês eu não sei se pronunciei certo, mas são meio que destinados ao público feminino, né? São uma coisa bem japonesa nesse sentido, né? Destinado ao público feminino, visual novels para elas e tal. E, por último, a evolução seria, assim, desse gênero, que aí gera, talvez, uma expansão do conceito, né? Seriam filmes interativos, né? Porque a gente começa lá com o Portopia Serial Murder Case em 83, né? E aí o gênero vai evoluindo dentro dessa perspectiva. E aí, como a gente viu, né, que eles falam lá atrás, a evolução dos jogos está ligada à evolução dos aparatos tecnológicos. Então, os sistemas foram ficando mais capazes, né, os jogos foram ficando muito mais, ganhando ferramentas muito mais sofisticadas. E aí, por exemplo, a gente chega no Heavy Rain, né? Heavy Rain é um jogo de 2015, e aí ele foi feito por essa empresa, a Quantic Rain. Pois é, Gabi. E eles fizeram alguns outros jogos também, né? O último sendo Detroit Become Human. E esses jogos, eles seguem a fórmula das visual novels. Só que eles acrescentam muito mais elementos de jogo, né? Então, e eles são totalmente interativos, né? E aí tem um trechinho da entrevista o Zagal, que é um dos responsáveis lá pela Quantic Dream, ele fala assim, não é através de cenas cinematográficas, mas diretamente através de ação do personagem. Você não assiste a história, você joga. Né? E quem viu já esse jogo, quem já jogou, quem já viu gameplay, sabe que é muito cheio de coisa. Você mexe o controle para acordar, você olha para um lado, né? Enfim, é cheio de interatividade, né? Muita gente não gosta da gameplay desse jogo, inclusive, né? Mas, seguindo aqui. Com a história quase sendo no sentido físico, você transforma, distorce, descobre, abraça, né? Você faz ela original, tornando ela sua história. Isso é muito importante para a gente que ensina linguagem, principalmente a questão do letramento, né? Porque a literatura precisa muito desse elemento de identificação. E, às vezes, é muito difícil fazer um público que cresceu, né? Como a gente viu nessa cultura do remix, por exemplo, que a Carolina estava falando, se interessar pela folha de papel branca com um texto preto assim em cima, palavra, etc. Isso vai mudando dentro dessa perspectiva. Então, esse é um... eu vou dizer que o Heavy Rain e os outros jogos da Quantic Dream entram
no visual novel, a Gabi pode discordar depois, se ela quiser, a gente pode debater. E as visual novels e a educação? E aí? Será que a gente pode usar isso? Como eu falei, né, a questão desse público bem específico, né, contemporâneo. Então, alguns trabalhos recentes examinaram e mostraram os efeitos positivos das visual novels educacionais na autoeficácia e no fluxo, bem como melhorias no conhecimento, aprendizado e interesse, quando comparados à leitura de material não interativo. Esse artigo, né, da Caming, elas vão analisar seguindo principalmente o modelo do John Keller, né, que ele vai falar da atenção, relevância, confiança e satisfação. Então, todos esses elementos são fundamentais para ver a educação. E aí eles vão pegar a visual novel e vão analisar seguindo esses parâmetros, né? Então, uma das coisas principais é a progressão da narrativa, né? Os alunos, eles vão sentir esse progresso, né? Eles vão avançar com a história, né? Ao mesmo tempo que o conhecimento também vai avançando. Então, existe esse sentimento de progressão, né, que ajuda na motivação. Outra coisa importante seria como isso se relaciona com a aprendizagem, né, que eu falei já. E aí, os autores vão falar um pouquinho sobre as fronteiras diegéticas dentro do feedback que a gente recebe durante esses jogos. O que seria isso? Então, vê só. O jogo ele tem, vamos dizer, um placar interno, né, de algum minigame, como eu já falei, e ele vai te dar uma pontuação. Isso aí é não diegético, ele não está na narrativa. Você recebe isso como jogador. Já em outros momentos, o avanço você vai comprovar de acordo com algum elemento da história. E aí tem vários artigos legais que falam sobre VNs educacionais. Tem um aqui, o título é Time Age, que é usada para tipo o Mago do Tempo. E ele é usado justamente para alunos de enfermagem, alunos de cursos de saúde, onde você tem um membro da família que morre de ataque cardíaco. E aí você volta no tempo e aí você vai dar conselhos àquela pessoa, né? E aí você não vai saber exatamente se aquele seu conselho ele foi efetivo ou não. Você vai descobrir quando o tempo passar se a pessoa vai morrer ou não. Então, assim, isso aí seria dentro da fronteira diegética da história, né? Você vai saber o seu progresso ali. Então, são duas formas de avaliação dentro desse gênero, né? E aí, como eu já falei, a gente tem um feedback diegético, né, feito esse que eu dei o exemplo, e o não diegético, que você acompanha a pontuação, que você vai destravando novos elementos, você vai recebendo aquele feedback do próprio jogo e não da narrativa. Tá dando para entender até aí, né, gente? Então, vamos agora dar uma olhadinha nas estratégias de ensino, tá, que são aplicadas nas VNs. Pois é, professora, tem muitas questões legais. Aí, lembrei do estudo de metalinguagem, né, que sempre volta para isso, né? Estratégias de ensino nas VNs. E aí, esse artigo da Caminga ainda, ela vai propor uma taxonomia, tá? Das estratégias de ensino nas visual novels. Ela vai analisar várias visual novels e vai analisar ali quais são as estratégias de ensino que essas visual novels educacionais elas têm, né? Como é que elas promovem a educação? E aí, a citação aqui, né? A narrativa ajuda a enquadrar o conteúdo educacional e seu método, além de fornecer um engajamento narrativo e motivação para o jogador. As visual novels educacionais também se mostraram eficazes como ferramenta de aprendizado em relação aos materiais não interativos tradicionais. Mas, infelizmente, permanecem pouco estudados em termos de design e eficácia para alcançar os resultados de aprendizagem desejados. E aí que eles vão analisar essas estratégias, né? Tipo, existem visual novels educacionais, mas ninguém nunca parou para dizer assim, ok, eu vou ensinar através disso, vou ensinar através daquilo. Aí eles fizeram a taxonomia, né? Então, eles descobriram 5 estratégias de educação dentro das visual novels. Então, você tem a escolha, né? Você tem as sequências roteirizadas, você vai ter os minigames, que eu já falei um pouquinho sobre, você vai ter a exploração e você vai ter aquelas visual novels não interativas, que é só focada no progresso de uma história de forma mais tradicional, digamos assim. E aí, a primeira, né, que seria a escolha. Então, deixa eu voltar aqui. O foco no aprendizado e progressão da história se dá através da seleção de escolhas explícitas do personagem do jogador. Desta forma, os conceitos são ensinados através do jogador, experienciando os efeitos de suas escolhas. Então, foi como eu já falei, né? O foco da progressão se dá através da escolha, como aquela questão do time made, né? Então, você vai selecionar, né,
o que você vai fazer com o personagem. Você tem essa opção. E aí essa aprendizagem vai se dar a partir dos efeitos da sua escolha. E isso realça muito aquele elemento, né, no esquema do Keller, de motivação, né? Ou, desculpa, de confiança. Você vai focar exatamente no que você quer. Você vai se sentir confortável com aquela narrativa e você vai seguir com ela, né? Existem muitas narrativas, por exemplo, que se passam em períodos históricos e você pode seguir certos personagens, certos caminhos que é a história. E aí você pode voltar atrás e voltar para o outro lado, por exemplo, de uma guerra. Né? Existem muitos jogos assim, principalmente não, o gênero ele existe com mais abundância no Japão, né? E geralmente lá acontece dessa forma. Então, vê só, esse tipo de ensino dentro das visual novels, ele favorece o choice-based learning, que é o ensino baseado nas suas escolhas, né? E aí a teoria da autodeterminação, você escolhe o que você quer aprender, né? Então você vai ter aquele, sabe quando começa o período e a professora Ivanda faz aquele drive e ela diz que é um self-service de leituras e aí você pode, você fica livre, né? E é muito legal isso. E é um dos motivos da gente conseguir, por exemplo, ficar focado, seria a gente, porque a gente escolhe o que a gente quer estudar. Isso é muito legal, né? Também vai ter um impacto na autonomia, vai comprometer, né? Comprometimento e aprendizado. Então, se é o que eu escolhi, eu vou tentar ir até o final. Foi o que eu tive essa liberdade, né? Então, vou me comprometer e aí eu vou ter que aprender dentro disso, né? E aí, esse é um método construtivo. O método de escolha é super legal, é um dos tipos de que essas autoras elas elogiam muito, né, dentro das visual novels que elas analisam. Pois é muito importante essa questão da autonomia, né? E esse tipo de ensino dentro da visual novel é muito legal. E a gente vai ver agora através de minigames, que eu já falei um pouquinho da questão da diegese, né? Mas vamos voltar aqui. Minigames. Os jogadores aprendem conceitos por meio de minigames, que são aqueles joguinhos dentro da narrativa, tá? A progressão da história está ligada ao desempenho do jogador em um sistema subjacente, né? No sistema daquele joguinho. Às vezes, uma narrativa só vai liberar depois, né? De você completar alguma atividade dentro desses joguinhos. Então, ele põe em prática o conteúdo aprendizado. Essa questão é importante, porque uma das coisas que os autores observaram analisando nossas visual novels, são que algumas delas elas não têm, por exemplo, um dos principais objetivos da educação, né? Porque a gente sabe que a gente vai ensinar, a gente prepara a aula, mas a gente também tem que ter aquele momento em que saber se aquilo funcionou, a gente tem que ter essa avaliação. E aí esses minigames, muitas vezes, eles ajudam na questão da avaliação, né? Então, nunca uma visual novel pode ser só minigame ou só escolha. Então, o ideal seria ter esse balanço entre fazer o estudante ter essa autonomia a partir da escolha, e aí como é que você vai saber que essa autonomia está resultando em aprendizado de verdade? Bora avaliar, bora usar um minigame, por exemplo? E aí eu estou falando aqui como se eu estivesse fazendo, porque a gente vai chegar nas atividades, tá? Então, a avaliação é instantânea, e aí tem o feedback não diegético, né? Que é aquele que não está na narrativa, por exemplo, uma pontuação, você fez uma pontuação e passou daquele nível, né? O jogo vai te dar esse feedback, não na narrativa. E aí, reforça o aprendizado através da prática, né? Então, muitos desses jogos você pode voltar em capítulos e reinteragir aquele capítulo, né? E aí você pode sempre estar praticando. E aí, ensino através de sequências roteirizadas, tá? Assim, isso aí é um exemplo de um jogo, né? Learn Japanese to Survive Kenji Combat. Então, você tem que aprender, como se fosse um RPG, você tem que aprender e lutar contra as palavras em japonês, literalmente, né? E você só sobrevive você sabendo aqueles kanji, né? E aí é a partir desse minigame que você vai testando o que você aprendeu nas suas escolhas, por exemplo, dentro dessa visual novel aí, tá? Vamos avançar. E aí, a partir de sequências roteirizadas. E na sequência roteirizada, eu tenho a progressão do jogador através da história, que são dependentes de sequências roteirizadas, ou seja, já está tudo dentro de um parâmetro ali. E aí tem um exemplo bem legal, depois que eu vou mostrar, onde os autores eles adaptaram a Droga da Obediência do Pedro Bandeira, né? E aí você tem ainda que, enfim, vai chegar lá. Realiza a ação como intencionada pelo criador do jogo. Então, você avança a partir do momento em que você fizer a escolha certa, né? Isso vai um pouco de encontro, talvez, com o que eu tinha falado no começo sobre o gênero, né? Mas aí você continua interagindo. Mas a diferença é que você só vai ter o progresso
se você escolher aquela opção certa. Aí você pode, por exemplo, muitos jogos, eles adotam um sistema que ficou popularizado como bad endings, né, que seriam os finais ruins nesses jogos. Aí, se você fizer um avanço por muito tempo num lugar não muito legal para os desenvolvedores, né, na hora do interesse deles, aí você vai receber um game over, e aí você tem que começar de novo, etc. É uma forma de feedback não diegético também, tá? Problemas reais do domínio de determinado conhecimento. Então, você pode, já que você vai necessitar que o aluno, o estudante, o jogador, ele progrida de acordo com o que você quer, você pode burlar um pouco essa etapa da avaliação que os minigames oferecem, né? Por quê? Porque você vai, né, colocar ali exatamente da forma que você quer, né? Então, você vai levar aquele problema de determinado domínio e a resolução dele, né? É um método mais focado. E aí, porque o jogador vai ter que interagir com aquele conteúdo da forma com que você queria que ele interagisse, né? Então, nesse sentido. E aí, a exploração. O jogador é ensinado conceitos através da exploração do mundo do jogo. Então, vê só, você pode interagir com um objeto, com personagens, com o mapa, né? E aí você vai aprender a partir disso. O foco é o ritmo próprio e o interesse do jogador. Novamente, volta para a autonomia, né? E aí, a autonomia do jogador é importante aí, porque é do interesse. Muitas vezes, os elementos de exploração, eles não estão muito relacionados com a narrativa principal. Muitos jogos eles acrescentam isso como extra. Exatamente, professora. Tem muitas. Eu estava conversando com um amigo meu que está fazendo doutorado dele em história. Ele achou muito legal a questão de. Porque eu já falei, já dei o spoiler, vou dar o spoiler aqui, porque tem algumas ferramentas onde você pode criar também visual novels. E aí, para a história é muito legal, né? Nesse sentido. A exploração ela vai ser mesclada com informação adicional. Então, como eu disse, muitas vezes não é parte da história ou da narrativa que você está interagindo, mas aí você interage com certo objeto e você vai ter um nuance a mais. Isso é bem legal. Para a gente que sempre, a gente que gosta de ler, por exemplo, a gente fica pensando o que aconteceu ali com aquele objeto, de onde veio alguma coisa, e aí você dá essa possibilidade, né, dele interagir com mais elementos da história. É uma forma até de manter o interesse, né? E a exploração ela vai ser recompensada tanto pela descoberta, né, você vai descobrir novas informações, novos elementos, novos nuances da história, e você também vai progredir na história, né, eventualmente. Elas vão te levar a ter mais domínio sobre a narrativa ali. Lembrando que visual novels são focadas no progresso da narrativa, né? E aí necessita de outro método para funcionar efetivamente. Essa aí eu acho que eu tinha comentado, porque você não pode só deixar assim, você está livre aqui, a gente que trabalha com educação sabe disso. Olha, você está livre aqui, você pode fazer o que você quiser. Legal, você deu essa autonomia. Mas como é que você sabe que aquilo ali tá sendo efetivado? Se aquele aprendizado está sendo realizado, como é que você avalia? Então, o melhor seria que a exploração ela tivesse junto com alguma outra dessas estratégias que a gente viu, né? Porque sozinha ela fica muito solta, né? E aí não está no melhor interesse da gente, que nós somos os educadores, né? E aí você não aplica o conhecimento diretamente, você vai recebendo essas informações a partir desses objetos, e aí você vai fazer com eles o que quiser. Por isso que a exploração é muito aberta nesse sentido, né? E aí o ensino não interativo, que seria assim, aí um exemplo de um jogo, Osiris, tá? Onde você interage no Egito Antigo. Esse jogo tá no itch.io, eu acho. Vou mostrar, tem os links no final. E aí você vai clicando nas partes, parte do corpo do Osiris, né? E aí quando você consegue coletar todas, você vai ter uma narrativazinha, cada parte vai contando um pedaço, porque ela está localizada em um local assim, assado, que ele passou, enfim. Sobre essas questões, para quem gosta de coisa a mais, né? E a gente pensa aqui nessa cultura do remix, que todo mundo cria fanfic, que as histórias só acabam, né? Quando, acho que a professora Ivana estava fazendo um slide semana passada, e aí um dos sloganzinhos, né, da fanfic é tipo, a história só acaba quando eu disser que acabou, né? Então, os leitores, eles têm esse poder sobre a narrativa, e a exploração, ela recompensa isso, né? Então, vê só, o não interativo depende inteiramente da narração e diálogo dos personagens para transmitir conteúdo e ensinar jogadores. Esse aí ele é o mais simples para nós também, que vamos fazer, né? E aí não é totalmente descartado, né? Vamos ver por quê.
ele ensina passivamente. Então, é muito parecido com... Se a gente está focando um pouco... Se a grande sacada das visual novels é que elas são narrativas interativas, né? Se ela é não interativa, alguma coisa vai mudar nela para menos, né? Então, vê só, o conhecimento do jogador ele é irrelevante para a progressão. Você não tem avaliação, você não tem exploração, né? Você não vai ter os minigames que fazem aquele reforço de aprendizado que a gente viu. Então, a narrativa ela vai progredir independente, né, do que está sendo aprendido ou não. E de acordo com o modelo ICAP que eles usam, né, é a metodologia menos efetiva dentro das que eles observaram, né, das 5, essa seria uma para se descartar. Eu acho que não totalmente, acho que, por exemplo, como a gente viu, essas estratégias de ensino, elas não precisam ser apenas uma, como a gente viu, por exemplo, com a exploração, que é ótimo, mas não pode estar sozinha. Acho que podem ter momentos dentro de uma narrativa onde ela pode ser não interativa, onde ela está mais narrativas progresso mais roteirizado, por exemplo. E aí a gente pode imaginar dentro disso, né? E aí alguns princípios para a criação de VNs educacionais. Isso aqui é outro artigo, tá, dessas autoras da Noruega, e elas vão propor alguns princípios para se criar essas VNs. Licença aqui rapidinho. Então, vê só. Elas vão criar alguns princípios. E aí elas começam o artigo falando assim: jovens agora são capazes de usar o interesse deles em jogos nos seus processos de aprendizado acadêmico. E essa é a maneira preferida de aprendizado de estudantes, procurando por alternativas às aulas tradicionais. Então, por que seria legal usar isso na educação? Então, a gente já viu que as narrativas, elas são muito legais, né? Dentro do, por exemplo, do modelo de John Keller, né? Elas retêm a atenção do estudante, né? Elas se tornam relevantes a partir das escolhas que eles fazem dentro e eles vão focar o interesse deles. Eles vão se sentir confiante, porque é algo que eles gostam e é, obviamente, satisfatório, né? É uma narrativa, todo mundo gosta de estar interagindo ali e sendo parte daquela história. Os estudos dos potenciais dos jogos na educação ignoram as vendas. Então, a gente tem muito estudo, né, de jogos, né, jogos eletrônicos de um tempo para cá, e educação, né, existem muitos. Mas e esse gênero visual novel, que é tão cheio de potencial, né, ele foca na narrativa, ele quer que o jogador se identifique, ele permite essa tão multifacetada, várias escolhas, né, várias narrativas que se imbricam, enfim. E aí eles questionam isso, né? E aí, uma das coisas que talvez eu tenha deixado meio vago, mas acho que todo mundo percebeu, né? Ela é muito simples. Esse slide eu fiz pensando no modelo das visual novels tradicionais, tá? Elas acontecem dessa forma, você vai aparecer aí, tem um plano de fundo, e aí você vai ter algum personagem falando em primeiro plano, e vai ter as opções aí como se fossem esses tópicos. Elas são muito simples de se criar, tá? Então, vê só, alguns fatores antes, tá? O aluno aprenderia independentemente de escolher a resposta certa ou errada. Lembra que eu falei do time maze lá atrás, que aí você ia descobrir em algum momento se deu certo o seu conselho, se aquele seu parente vivesse ou não até o final da narrativa. Então, jogar este jogo permitiria, idealmente, ao jogador ou ao aluno testar a sua hipótese, observar conexões e entender a causalidade entre várias escolhas. Então, ele permite para como é que fala? Aquelas categorias de aprendizado que você coloca em prática, né? Então, você vai ter essa síntese, por exemplo. Isso é muito importante para os estudantes, né? Então, o conteúdo. O que a gente tem que focar? O que é que eu estou ensinando? Como é que eu devo ensinar? E como sei que foi aprendido? Essas são todas questões que a gente tem que fazer toda vez que a gente está fazendo uma aula, né? A gente trabalha com educação. E aí, a gente pode também usar esses mesmos princípios, né? Antes de pensar numa visual novel. A gente tem que criar uma visual novel, né? O que é que eu quero ensinar? De que forma eu quero fazer isso? É com exploração e roteiro e sequências roteirizadas? É com minigames? Né? E aí, isso já vai direto para a avaliação. Eles são todos linkados. Eles não acontecem de forma separada, né? Às vezes a gente tende a separar muito e fica muito complicado, às vezes até para o aluno, né? Acompanhar. A avaliação é uma coisa tão distante, às vezes, né? Enfim. E aí você tem todos esses elementos muito imbricados. Isso é muito importante, né? Então, vê só, criando algumas VNs educacionais. O jogo ele deve habilitar situações de aprendizagem e atividades que ofereçam ao aluno a possibilidade de aplicar, analisar, avaliar e talvez até criar, né, sintetizar, como eu tinha falado, com base nos novos conceitos.
tá? Então, um dos fatores primordiais seria identidade, né? A identificação. Esse estudo, eu não vou ousar falar o nome da primeira autora, que é norueguês, mas elas usam visual novels em um grupo de refugiados na Noruega, né? Do Oriente Médio, principalmente. E um dos fatores principais que eles vão observar é que eles podem sempre manipular, por exemplo, essa questão, não manipular, mas tipo, criar uma possibilidade maior de identificação. Dependendo de como você vai caracterizar aquele personagem, você tem milhares de possibilidades, né? Então, e as narrativas, esses são os dois elementos principais, né? Que fazem tanto a visual novel quanto a visual novel como a educação serem promissores, né? Então, bora lá. O princípio primeiro que eles falam é que você tem que integrar acesso fácil ao conteúdo, tá? Então, por exemplo, deve haver oportunidades para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades e competências, interagindo, refletindo, desafiando-se, fazendo escolhas e experimentando feedback no jogo para aprender. Então, tudo isso tem que estar de uma forma simples para o aluno, né? Obviamente, você não vai querer complicar, você já está criando dentro desse gênero que é tão prático, né, para ele e para a gente também, você vai querer deixar mais simples. Então, integrar conteúdo educacional aos jogos, criando diálogos no jogo sobre assuntos relevantes de um conteúdo ou problema. Isso ajudará o jogador em sua busca por novos conhecimentos. Então, isso aí é óbvio para a gente, né? Seria, para quem ensina inglês, por exemplo, lembra que a gente tem o Communicative Approach, né, que é o método comunicativo, por exemplo. A gente tenta trazer aquele conteúdo dentro de uma situação relevante, né, para o falante, para o estudante, né? Então, seria mais ou menos isso, contextualizar, né? Então, dê aos jogadores a oportunidade de acessar informações sobre pessoas, lugares, itens e eventos, especialmente informações relacionadas com as metas de aprendizagem. E isso é muito comum na maioria das visual novels, né? Independente de serem, por exemplo, dating sims que focam muito no progresso do jogador e não da história. E aí você tem sempre essa opção de voltar, né? Eu quero ver isso aqui de novo, não entendi muito bem, então deixar isso bem leve, né? E projetar os desafios e as escolhas de tal forma que o jogador precise buscar informações. Então, motivar, né? Então, entender, avaliar e refletir sobre como usar essa informação para seguir em frente no jogo. Então, integrar acesso fácil ao conteúdo seria esse primeiro princípio. O segundo é promover reflexão com exemplos e desfamiliarização, que é bem importante, né? Então, você tem que, aliás, visual novels podem criar narrativas que ilustrem assuntos específicos e os trazer à vida, né? Ou retratar temas atuais de uma forma que promova a discussão e a reflexão. E isso é uma coisa que a gente acompanha bastante, a gente trabalha com linguagens principalmente, né? Então, lembra lá do Bart, né, que ele fala que se pudesse ter só uma matéria no currículo, seria só literatura? Seria aí, é mais ou menos isso que ele fala, né, aqui. Então, a gente tem a oportunidade de falar sobre qualquer coisa, porque a gente está criando narrativas. A gente tem essa liberdade, né? Então, você vai criar narrativas que exemplifiquem tópicos ou questões específicas em cenários históricos para fazer o conteúdo ganhar vida. Muitas dessas visual novels, elas acontecem, por exemplo, no período feudal japonês, né? E aí você pode seguir certos personagens e descobrir certos nuances da história que talvez não estavam muito claros. Então, vou desfamiliarizar o conceito, sei lá, o paradigma dominante, digamos assim. Então, criar narrativas que exemplifiquem e promovam a reflexão sobre áreas temáticas específicas ou questões sociais contemporâneas em mundos de fantasia, como forma de enfatizar o significado do assunto. Então, isso aí a gente também já sabe de cor, né? Então, essa questão de pegar e trabalhar, por exemplo, quem aqui nunca pensou em romances como, sei lá, a Revolução dos Bichos, ou 1984, né? Que eles criam aquele cenário fantasioso para trabalhar de forma problemas contemporâneos, às vezes, né? Do autor, e às vezes a gente pode até traduzir para o nosso contexto, muitas vezes, né? Isso é legal na visual novel também, porque ela tem essa característica que é tipicamente da literatura. E é interessante eu falar sobre isso, porque a maioria desses estudos não são na área de linguagens, eles são geralmente na área de design gráfico, de pedagogia, design de games, e eles fazem algumas dessas assunções assim para um público mais geral, mas a gente já tem uma ideia muito clara disso, né? A gente estuda linguagens. Então, o terceiro princípio seria criar personagens que promovam a identificação, como eu já tinha comentado, né? Isso pode contribuir para promover a identificação de um grupo maior de jogadores, fazendo com que se sintam pertencentes a uma comunidade. Isso aí é óbvio, né? Isso é algo que a gente quer focar sempre.
A gente quer que nosso aluno se interesse. Então, a gente vai, muitas vezes, localizar ali dentro, né? Então, o exemplo dessas autoras é que elas vão, por exemplo, fazer personagens usando hijabs, eu acho que fala, que é aquela vestimenta típica do Oriente Médio, né, feminina. Então, utilize o potencial das visual novels para narrativas, imagens e dublagem para criar personagens tridimensionais e bem desenvolvidos. Novamente, é algo que a gente que trabalha com linguagem já entendemos bem, né? Então, colabore com o público-alvo para garantir que os personagens minoritários sejam retratados de uma maneira com a qual possam haver identificação. Então, permitir que esses personagens que representam minorias, eles ganham algum destaque, né, na narrativa, também é fundamental para criar esse processo de identificação, né? O quarto princípio seriam as narrativas ramificadas. Isso aí é uma das bases, como eu já falei, né, das visual novels. Por quê? Porque é importante, tá? Rapidinho. Na aprendizagem baseada em jogos, o objetivo é criar narrativas que sejam inerentemente interessantes, pois isso pode motivar os jogadores a buscar soluções para os problemas dos jogos. Então, quando eu tenho uma narrativa que é inerentemente interessante, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é interessante para o jogador, que ele escolheu o que interessava a ele. Então, ele seguiu o caminho que era do interesse dele. Então, dessa forma, vai ser inerentemente interessante, né? Diferente de se fosse uma narrativa não interativa, por exemplo. E aí favorecer a motivação para o aprendizado usando narrativas ramificadas, que permitam aos jogadores explorar os caminhos que mais lhe interessarem, que foi o que eu falei várias vezes aqui, né? Então, criar oportunidades para aprender, fornecendo vários caminhos com diferentes consequências, que estimularão a reflexão dos jogadores e os ajudarão a aprender com escolhas boas e ruins, né? Recentemente eu estava corrigindo minhas provas e muitas vezes eu penso que talvez melhor do que fazer uma outra prova seria pegar aquele erro que o aluno cometeu e a gente comentar sobre isso. Eu tenho certeza que ele aprenderia muito mais do erro dele, né? Se a gente fosse exemplificar, porque ele ia sentir o efeito do erro dele. Poxa, eu tirei uma nota baixa. Aí ele ia se interessar por saber por que aquilo aconteceu e é uma coisa que ia ficar marcada para ele, né? Eu lembro que as coisas que eu aprendi com esse impacto emocional, né, de você receber uma nota baixa, por exemplo, elas sempre ficam muito guardadas. E aí você tira toda a carga do trauma que isso carrega às vezes dentro das visual novels, né? Porque vai ser a consequência dentro de um jogo. Você tem todo esse aspecto lúdico, né? E aí é bom lembrar, por exemplo, que o Kaloa e o Huizinga, eles falam de um aspecto muito importante, que é das narrativas, que seria da sociedade, que é o jogo, né? A importância do jogo para a sociedade. E aí eles falam de um papel civilizador. E aí eu lembro também de Antônio Cândido, né, que ele fala da questão humanizante, né, da educação ali, quando a gente fala muito também desse texto, né, direito à literatura, né? Então, o quinto e último princípio para a criação de um jogo é mais prático. Então, estruture-se. O objetivo é ajudar o jogador ou estudante a atingir os objetivos do ensino, trabalhando com o conteúdo, através do envolvimento em atividades de aprendizagem, e talvez até mesmo sendo avaliado ao mesmo tempo. Então, se você sabe claramente quais são os objetivos, né, como a gente falou, o que é que eu vou ensinar, como é que eu vou ensinar, né, e como é que eu vou saber que foi ensinado, se você tiver sempre isso em mente, essa parte vai vir naturalmente, né? Então, escolha objetivos claros de aprendizagem para o jogo. Então, seja criativo na hora de implementar o conteúdo, problemas e pontos de reflexão. E proporcione escolhas significantes e relevantes que levem a decisões relevantes com consequências nos jogos, né? Uma coisa legal, novamente, sobre aquele time age, né, que eu falei, é que existe essa identificação. Você é aquele personagem e você projeta naquele membro de sua família que tem que lutar contra a pressão alta, por exemplo. E aí, essa decisão ela vai te afetar além do jogo, né? Você tem aquela identificação, você vai sentir aquela perda, né? Muitos desses jogos, e aí tem até muitos, vocês podem procurar depois, muitas imagens engraçadas, né? Tanto daqueles filmes interativos que eu falei, da Quantic Dream, se você for seguindo muitas escolhas erradas, sei lá, um personagem vai morrer, ou enfim. E aí você tem que tomar alguma decisão, né? E isso mexe, de alguma forma, com a sua motivação. Usar a taxonomia de Bloom, né, como um guia para estimular ideias
para desafios criativos no jogo que ajudarão o jogador ou estudante a refletir. A taxonomia é essa, tá? Refletir, raciocinar, resolver problemas e tomar decisões relevantes, né, para dominar os objetivos da aprendizagem. E aí, o sexto princípio, desculpa, os objetivos claros e a estratégia de avaliação. Novamente, foi o que eu já tinha falado, né? A avaliação é fundamental para garantir que os alunos em sistemas formais de ensino, que é o que a gente faz, alcancem a aprendizagem desejada. Então, portanto, é necessário alinhar a avaliação com os objetivos formais de aprendizagem. Então, é importante que a nossa avaliação, né, se for um minigame, que depois a gente tente reaproveitar, por exemplo, esse minigame em um momento mais formal, né? Que esse feedback seja relevante, né? Que é não diegético que a gente já viu. Então, implemente estratégias de avaliação furtivas, né? Dentro do jogo, que estejam alinhadas com os objetivos de aprendizagem, ou conduzam a uma avaliação formativa, por meio de discussão em sala de aula, com base no jogo. E aí você tem esse leque de possibilidades, né? E algumas sugestões, né? Finalizando aqui, algumas sugestões de atividades convenientes, que eu acho que eu escolhi bem simples, né? E aí eu acho que todo mundo pode expandir em cima disso, e aí vocês conseguem imaginar, né? Algumas atividades convenientes. Já que o uso de jogos para o ensino está aumentando, visual novels podem ser um empolgante e novo gênero, tanto para designers de jogos, quanto educadores explorarem mais. E aí essa é uma sugestão no finalzinho do artigo, essas norueguesas que eu não vou falar o nome. Então, jogar videonovos educacionais ou não, junto aos alunos em sala, né? Literatura e língua estrangeira. Também arte, depois eu vou chegar nisso. Então, jogar uma videonova qualquer, um aluno, pode ser interessante, né? Você pode simplesmente... Tem muitas que são, aí voltando aí para o trabalho da Karine, né, que ela falou muito sobre REAs, tem muitas que são abertas, tem muitas que estão disponíveis, tem muitas que são gratuitas na App Store, por exemplo. Tem algumas brasileiras, inclusive, né? Aí você pode, se você estiver ensinando literatura, você pode pedir para os alunos jogarem aquele jogo e depois fazer um teste, uma reunião, algo, sei lá, uma criação em cima daquilo, uma adaptação, enfim. Criar ou adaptar para a Visual Novel e trabalhar com os alunos, né? E aí é bem legal. Você pode, ao invés de fazer uma avaliação da leitura mais formal, né? Você pode pedir para eles adaptarem. A gente estuda muito isso na teoria da adaptação, nessa disciplina da professora Ivanda, né? E aí você vai trabalhar esses elementos de adaptação. Como é que vai ser, sei lá, a aparência do personagem, né? Isso é uma forma de avaliar, que a gente normalmente não faz, né? Quando eu estava ensinando inglês, a gente costumava ter atividades de desenho. A gente colocava uma música para tocar e pedia para os alunos desenharem o que eles estavam ouvindo, né? O que é que vocês estavam entendendo dessa música? Eu achava isso bem legal, porque é uma forma de interpretação. E a gente muitas vezes não usa isso, né? A gente fica muito focado em coisas mais formais e arcaicas às vezes, né? É muito, muito legal, Conceição, realmente. Então, pessoal, criar com os alunos uma visual novel, você pode, né, criar com eles. E aí você vai quebrar várias barreiras ao mesmo tempo, porque você vai ter o máximo de identificação, né, e de atenção dos alunos. Eles vão estar participando daquilo. Então, pode ser que você nem faça, mas se você conseguir, sei lá, criar um roteiro para um possível primeiro capítulo, criar os personagens, os diálogos, enfim, se você puder, eles vão estar praticando algo que é interessante, né? E jogando algumas VNs já prontas, né? E eu coloquei alguns exemplos. Essa Carcará, por exemplo, é uma adaptação, uma versão, né, brasileira dessa primeira aí, esse Attorney, né, que é uma das mais famosas visual novels, né, que é sobre que é advogado, e você tem que investigar os casos, clicar em evidências e escolher a ordem que você vai apresentar elas na corte, contra qual testemunha, né, fazer um questionamento duplo, enfim. O gênero pode tornar mais lúdico, atrativo e favorecer o hábito de leitura, fazendo com que o ritmo dos textos flua com naturalidade e se torne menos cansativo do que apenas páginas repletas de palavras. E aí, como eu falei, muitos desses artigos eles não são da nossa área, né? Então, eu me senti um pouco atacado aí por essa apenas páginas repletas de palavras, como se fosse uma coisa tão negativa, né? Mas aí é uma coisinha para a gente sair um pouquinho da nossa bolha, né? Que a gente gosta muito, mas vamos também olhar, porque a gente quer fazer com que as pessoas gostem, a gente sabe que elas não gostam, né? Então, como é que elas veem isso? Acho que até foram leve aí
classificação. E aí, criando ou adaptando visual novels, né? Pensando-se na leitura como fonte de aprendizagem e na dificuldade dos adolescentes de se manterem atentos e interessados perante livros, foi considerado unificar a tecnologia com a educação, né? Como propõe Prensky. E aí, esse artigo também é de dos brasileiros que também são designers de jogos, né? E aí você vai tentar primeiro adaptar, né? Então, você vai adequar a linguagem daquele texto que você pegar primeiro. E aí você vai focar no simples e no intuitivo. Como a gente falou, a gente quer que o jogo ele seja acessível, né? Que o jogador não se sinta frustrado. Então, isso é importante e isso é uma coisa que a gente não considera às vezes, quando está pensando em ensino de literatura, né? Às vezes consegue ser muito frustrante, né? Não saber uma palavra, uma construção está muito complicada, enfim. E aí a gente vai tentar fazer isso, né? Aproximar o leitor do livro, né? Literalmente. E aí você vai querer com que o seu leitor ele se aproprie, né? Ele é uma obra de arte interativa que você vai estar ajudando a criar, né? Então, por exemplo, aí tem um fluxograma da narrativa adaptada de A Droga da Obediência, que aí é o trabalho desses dois autores, Santos e Maurer. E eles pegam o primeiro capítulo, né, e criam esse fluxograma, que é lindo aí, eu não sei se está dando para ver, eu posso depois disponibilizar para vocês. E eles conseguem criar um roteiro onde você faz escolhas, mas que você ainda vai chegar àquela narrativa mais roteirizada, né, aquela sequência do... Porque no livro ele acontece de uma forma, mas você pode, claro, ir fazendo de outra forma. Você introduz, aí você vai para qual lugar? Biblioteca, bora para a lanchonete. E cada escolha vai levando para outra. Aí lembra ali aquele primeiro fluxograma enorme, né, do School Days, que eu estava lá no primeiro slide. Criando visual novels com os alunos. Fazer com que os alunos aprendam projetando suas próprias visual novels sobre temas educacionais, engajando-se assim em aprender como criar, né? Isso é uma coisa importante que a gente, às vezes, a gente não fala muito sobre, né? Ensinar a fazer, ensinar a escrever, ensinar a trabalhar com educação. Isso, inclusive, está na BNCC, tá assim. Pode ser uma atividade de aprendizado tão frutífera quanto jogar visual novels educacionais. Então, vê só, a BNCC, né, de arte, diz assim, explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, então, multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, etc., nos processos de criação artística. Isso é muito importante, né? Eu acho que, quando não lembro exatamente quando foi que estava sendo falado, acho que foi na aula hoje, da professora, e a gente estava falando sobre os alunos usarem tecnologia, etc. Eles nasceram nisso, né? Acho que quando a professora estava falando do conceito de nativos digitais, ela estava voltando nesse conceito, e eu lembrei que, recentemente, a gente teve na escola a Olimpíada de Biologia. E aí os alunos tinham que fazer essa prova no computador, eles tiveram que descer para o laboratório de informática para fazer essa prova. E aí talvez isso pode também ser um problema da instituição de não oferecer essas aulas dentro da nossa grade de horários, mas 99% dos alunos, eles não sabiam nem pegar no mouse, por exemplo, né? Eles nascem nesse mundo de celular hoje. Eles não têm acesso a notebooks, a computadores, a desktop, etc. Então, é um jeito também de fazer eles realmente serem esses nativos, né, da educação. Porque eu fiquei até um pouco chocado quando, exatamente, professor, quando estavam falando sobre isso, a questão de ser nativo educacional, achei tão assim fora da nossa realidade, né? Porque na escola que eu trabalho, os alunos não sabiam isso. Eu trabalho na escola no município e eles têm todos os celulares, mas eles não sabem mexer. Exatamente, Alexandre. E aí eles podem, né, aprender tanto a criar quanto até esse letramento digital que a gente fala como se fosse uma coisa dada, assim, eles já sabem, mas não é bem o caso, né? Promove, além da motivação, o trabalho em equipe e o diálogo com vários tipos de inteligência. Então, é um projeto, né, que eles vão trabalhar juntos, que eles vão ter que chegar em possibilidades, né, juntos. Então, como tem várias narrativas que se distanciam, eles podem criar grupos e, eu vou ficar responsável pela história de tal personagem, eu vou ficar responsável pela história de tal personagem. E aí, você vai criar essas afinidades, né? Eles vão ter essa facilidade. E algumas ferramentas possíveis, né? Então, o Novelty, o Ramp, o Visual Novel Maker, peraí que eu tenho aqui os links direitinho, deixa eu mandar no chat para vocês. E aí eles são algumas ferramentas possíveis, né, para se fazer isso. Esses gratuitos, eles têm uma série de elementos que você pode apenas editar. Você pode personalizar o personagem, os fundos eles já têm, né, você vai ter, assim, os modelos da narrativa, etc. E aí você pode fazer,
Ou mais legal, acho que essa última, de criar com os alunos, é a mais interessante de todas, né? É o que eu estou pensando em fazer em breve, né? E aí é isso, gente. Os créditos estão aí. Todas as imagens são desse autor aí, né? O Arsenic XC. E muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Richard, parabéns. Estou aqui encantada. Eu até brinquei no chat. Depois desses ateliês, algumas pessoas vão começar a colocar as pesquisas em outros rumos. Primeiro, pela apropriação do tema, das pesquisas que você realizou, pela conexão que você fez, literatura e educação, nessa perspectiva das tecnologias digitais, dos jogos digitais. Eu gostei bastante, aprendi bastante. Estamos todos e todas aprendendo muito, né? Com esses ateliês, gente. Que coisa maravilhosa. Eu estou aqui encantada, né? E, assim, vários comentários, tanto do ateliê da Kaline quanto do seu no chat, né? Comentários positivos, parabenizando. Eu acho que essa troca é muito importante. Você falando, eu já estava pesquisando. Kaline falando, eu já tinha mais, com o réu, já tem mais sintonia, mas esse teu tema é muito importante, né? E a gente precisa descobrir já uma dissertação lá no PG de Letras da UFPE com esse assunto. Fui ver quem era o orientador, não conheço, e o nome dele é japonês. Deve ser uma pessoa nova no programa. Tem tudo a ver o tema, né? Você colocou. Gente, alguém tem alguma questão, né? Algum comentário sobre esse segundo ateliê que queira colocar alguma pergunta? Fiquem à vontade. Quem quiser pode comentar. Não? Pronto, gente. Então, a gente queria muito agradecer a participação de todos e todas aqui nesta tarde de aprendizagens de hoje e dizer que na próxima terça-feira a gente continua com essa rodada dos ateliês, dos mestrandos e das mestrandas do Progel, né? Pesquisadores e pesquisadoras aí que estão compartilhando suas leituras, suas vivências, suas experiências. Gratidão a vocês e estaremos aí divulgando, né? A próxima semana, sintam-se convidados e convidadas neste mesmo horário, às 16 horas até às 18 horas, tá? Gratidão, gente, e até a próxima. Tá, gente, eu deixei aqui já no link, tanto o link da ata de frequência de hoje, como o link de inscrição para as duas atividades da semana que vem. Perfeito. Eu vou chamar assim, para chamar a atenção de quem está por aí ainda, que é a representação da personagem Maria nas obras João e Maria e João, com análise intersemiótica, e também uma que tem tudo a ver com o que a gente teve hoje aqui, que é literatura 2.0, as narrativas literárias no contexto digital. Então, acho que vai ser agregar o que a gente já aprendeu hoje. Perfeito, ótimo. Vamos lá, até a próxima, gente. Tchau, gente. Até mais.